O amor passa por esse processo de individuação. Quem ama, muito provavelmente, é uma pessoa individuada, ainda que existam vários tipos de amor. Uma pessoa individuada, ela é diferenciada. O que significa isso, então, para uma relação? Vamos pegar a nossa relação com a maternidade, né? Uma mulher, quando ela gera um filho, ela tem dentro dela esse filho. No momento em que esse filho nasce, deveriam ser duas pessoas, e fisicamente, para nós, isso fica muito claro. Fisicamente, para nós, isso fica muito perceptível a partir do momento quando a natureza linda nos obriga a cortar o cordão umbilical, que é um dos primeiros símbolos, dos mais importantes na nossa vida, o primeiro momento de crise do ser humano, quando ele nasce, a dificuldade que é se adaptar ao novo ambiente. Então, sair desse útero e se adaptar a um ambiente inóspito, um ambiente onde existe muita luz, muito barulho, muito estímulo, o frio, e aonde se tem que extrair o alimento e às vezes é muito mais difícil para uns do que para outros. Então, a partir desse momento em que eu me diferencio do meu filho e eu gero meu filho, ali se tornam duas pessoas. Aquela mulher de antes morre e nasce uma nova mulher, nasce uma mãe, e essa criança nasce. Então, esse princípio de vida, morte e vida está dentro do processo de individuação. Assim como fica claro numa maternidade que o cordão umbilical foi cortado e que fisicamente estão separadas, psicologicamente nem sempre isso acontece. E por que não acontece? Varia muito de pessoa para pessoa, vai muito da biologia, da forma como essa psique foi trabalhada, essa psique dessa mãe, e principalmente desse contexto que essa maternidade está sendo gerada, concebida, e essa criança vai ser criada. E óbvio que aí existe também o papel do outro cuidador, que é o pai. E essas pessoas que chegam na vida dessa mulher, dessa pessoa, então tanto o bebê quanto esse marido, aí segundo Freud, né, que até agora a gente estava falando o quê? De um pensamento junguiano, que é dessa individuação, desse tornar-se diferenciado, tornar-se ser único, um indivíduo que pensa, que sente, que tem herança genética, sim, que tem uma herança de cultura, que tem uma herança social e que vai ser criado de acordo com essas possibilidades, mas que é ele, que é único. E aí sim a gente está falando de individuação. Então, nesse primeiro momento, como que uma mãe individuada pode ser mais saudável para sua filha, para o seu filho? Quando ela entende que ela tem uma psique própria e aquela criança tem uma psique que é única e dela, e ela não ultrapassa essa fronteira, ela deixa bem claro que existe ali sim, né, uma formação, uma orientação, um cuidado, que não é negligente, que não é desorientado, que não é confuso, porém ela entende que aquele ser tem sim um temperamento, que aquele ser sim, ele precisa de um poder pessoal e ele precisa surgir conforme essas crises vão sendo enfrentadas. E falando em crise, nós estamos vivendo um momento de crise onde a tentativa sempre é voltar para o útero. A tentativa sempre é nos sentir seguros dentro desse útero que antes nos protegia e que não dá para voltar mais. Então nós vivemos dessa falta, essa busca desse útero do qual nós saímos, e assim a mãe que teve esse neném que saiu desse útero sente esse vazio que também deve ser preenchido, mas com ela mesma. E no momento onde ela tem a individuação, ela entende que ela não irá preencher essa falta que ela tem com o próprio filho. Não é o filho que é o poder da mãe, e em sendo assim, não é nem o filho e nem o marido. Mas hoje nós estamos falando aqui da questão da maternidade. Então, como que uma mãe individuada, ela pode ser sim mais saudável para o seu filho, respeitando essas fronteiras, esses limites que existem nessa vida que é diática e não simbiótica. E
Com certeza isso é difícil, porque nem sempre essa mãe percebe o que ela está fazendo. E é onde surgem os problemas, onde surgem outras crises. E é com a ajuda que essa mãe, ela pode estar entendendo como isso funciona. E mesmo depois de entender que talvez em muitos momentos ela não consiga, né, fazer esse movimento, existe um processo, e esse é o processo de individuação, esse é o processo terapêutico, é o processo da cura. E a gente vai ter aqui depois, eu sei que você ficou curioso, algumas sugestões para que você possa sim buscar essa individuação. A melhor herança que uma mãe pode deixar para sua filha é ela se curar e ela entender que mesmo com todas as dificuldades, porque vai haver sofrimento, que é possível e é só através desse desenvolvimento, desse sofrimento que se cresce e que a crise é necessária. E esse é o momento onde nós vivemos crise, uma crise no nosso país, e nós vamos entender o quanto é importante sobreviver a ela e o quanto nos tornamos mais fortes passando por ela.